Você já deve ter assistido um clássico da Disney e pensado, tem alguma coisa estranha aqui, né? Pois é, meu querido. E se eu te dissesse que tem fã por aí que jura que o príncipe da Branca de Neve é na verdade a encarnação da própria morte? Ou então que a Sininho é na real uma metáfora para a bebida absinto? Pois é. Hoje a gente vai mergulhar nas 10 teorias mais bizarras sobre os filmes antigos da Disney. Aquelas ideias tão malucas que vão fazer você olhar diferente pro seu VHS empoeirado aí de canto. Será que alguém aí tem VHS ainda, cara? Tô velho. E fica até o final, porque a última teoria envolve um musical e um universo de crime e caos. E se você ama ver a Disney por um lado sombrio, misterioso e completamente fora da caixinha sem noção, esse vídeo vai ser um parque de diversão pra você, meu querido. Então já prepara sua pipoca, ou melhor né, a sua maçã com ou sem veneno, porque a jornada pelas profundezas das teorias mais loucas da Disney começa agora. A Branca de Neve já morreu e o príncipe é a própria morte. Pois é, a gente já tá começando pegando pesado com Branca de Neve. Todo mundo sabe que ele é aquele clássico da Disney que marcou uma geração inteira e que agora teve esse remake meio podre, né? A clássica história, uma princesa pura em um sono profundo causado pela maçã envenenada e um príncipe salvador com um beijo do verdadeiro amor. Mas e se eu te dissesse que a história tem um outro lado mais sombrio que o pessoal tá falando por aí? Pois é, essa teoria meio assustadora afirma que a Branca de Neve não acorda no final. E segundo esses fãs meio macabros, a princesa realmente morre naquela cena e o príncipe nesse contexto é meio que a personificação da morte. Um ceifador romântico que chega apenas para guiar a Branca de Neve pro além. E isso tudo parece bem estranho, né? Mas pensa bem, no filme ele só aparece quando a Branca de Neve tá em um perigo mortal, ou nesse caso, literalmente morta. Além disso, o castelo brilhante nas nuvens, para onde o príncipe leva ela cavalgando, poderia muito bem ser uma representação do paraíso. E se a intenção da Disney era uma história feliz, esses fãs conseguiram transformar num verdadeiro conto dark, né? Mas se você tá se perguntando qual a minha opinião, eu acho que esse pessoal tá viajando. Na verdade, a maioria das coisas que eles falam, por exemplo, do castelo no horizonte, é mais algo que na época eles não conseguiam fazer com tanta perfeição igual hoje em dia. Além disso, eles falam também que tem a questão da Branca de Neve tá com o olho fechado depois que o príncipe beija ela. Mas, cara, ela tá dando um beijo na cabeça dos anãos, ela tá olhando pra baixo. E é aquilo, a animação daquela época não conseguia representar isso muito bem. Pensa que essa foi a primeira animação longa-metragem da história. Mas e pra você? Será que aquele foi um beijo de amor verdadeiro ou apenas um beijo de despedida? Agora, não foi só isso que a Disney fez que deixou os fãs criando teoria. Afinal, também tem a teoria de que a Alice no País das Maravilhas é uma viagem psicodélica. Alice nos País das Maravilhas já é surreal por natureza. A menina cai num buraco seguindo um coelho falante, encontra uma lagarta filosófica fumando narguile e passa o tempo todo crescendo e encolhendo depois de ingerir uns cogumelos misteriosos. Não é à toa que tem muito fã por aí que jura que essa obra é uma grande metáfora sobre drogas psicodélicas. Desde os anos 60, Alice já se tornou um símbolo da contracultura, justamente por essas características de cogumelos mágicos, chás alucinantes e gatos sorridentes que aparecem e desaparecem. Agora, fala aí se isso não parece algumas alucinações da pessoa que está em uma viagem. Agora, apesar dessa teoria ser bem sedutora, tem alguns estudiosos do autor Lewis Carroll que dizem que essa história, na verdade, tinha muito mais a ver com umas sátiras matemáticas da época que foi escrito do que com experiências de alucinógenos. Agora, vai explicar isso aí pra alguém quando a pessoa vê um chapeleiro maluco que fica eternamente preso na hora do chá. Agora, a próxima teoria vai mais longe ainda. A fera foi amaldiçoada ainda criança. Você já parou para pensar como seria injusto amaldiçoar uma criança pequena só por causa de um momento em que ela foi egoísta? Pois é, uma das teorias mais tristes da Disney é de A Bela e a Fera, e fala exatamente isso. Na famosa canção Be Your Quest, o Lumière, que é aquele candelabro com as velas, ele revela que eles estão amaldiçoados há uns 10 anos. E a Fera está prestes a fazer 21 anos quando a Bela chega no castelo. E fazendo uma conta rápida assim, ele teria sido amaldiçoado só com 11 anos de idade. E que criança que não comete erro? E que bruxa impiedosa é essa que castiga assim uma criança de forma tão brutal?
Por isso que é bruxa, né? Bruxa é ruim mesmo. Agora sim, o que poderia ir contra isso é falar que desde que eles foram amaldiçoados, o tempo não passou pra eles e que eles teriam que ficar assim eternamente. Aí faria sentido. Mas a Disney nunca esclareceu totalmente essa questão. Só que se isso for verdade, transforma um conto de fadas numa tragédia ainda maior, mostrando que o erro de uma criança pode mudar a vida dela completamente. E, na moral, vendo assim, até dá pra entender o mau humor da fera, né? O que nos leva a uma teoria ainda mais insana, que é: a Mary Poppins é da mesma espécie que o Pennywise. Pois é, tá pronto pra nunca mais olhar a Mary Poppins da mesma forma? Segundo essa teoria, a babá mágica favorita da criançada é da mesma espécie que o temível Pennywise, o palhaço assassino de It a Coisa, criado pelo Stephen King. E nesse momento você deve estar se perguntando: ah, mas Fael, como isso é possível? Então vamos aos fatos. A Mary Poppins chega flutuando de uma forma inexplicável, se alimenta das alegrias e das emoções das crianças, usa poderes que desafiam qualquer explicação racional e desaparece assim que completa o seu ciclo. A descrição bate exatamente com a do Pennywise. A diferença é que ele prefere mais as emoções negativas, como por exemplo o medo. E para deixar isso tudo mais estranho, o filme recente, que é O Retorno de Mary Poppins, apresenta um garoto chamado George, que é o nome exatamente igual ao menino que é vítima do Pennywise. Coincidência? Eu espero muito que sim. Mas não é só a Mary Poppins que esconde um segredo temporal. Afinal, você sabia que o Aladdin se passa no ano 10.300 depois de Cristo? Sim, você não ouviu errado. Aladdin. Ele pode, na verdade, não ser uma história antiga, mas sim um futuro distante e pós-apocalíptico. Essa teoria ganhou muita força graças a um comentário bem-humorado do gênio, que afirma ter ficado preso por 10.000 anos. Considerando que ele fez essa piada com o visual do Aladdin dizendo ser muito século 3, matematicamente o filme teria que passar por volta do ano 10.300. A teoria ainda explicaria como o gênio conhece celebridades e referências modernas do nosso tempo, mesmo tendo passado por milênios preso. Seria a terra de Agrabah o que sobrou da humanidade após um grande desastre global? Pois é, Disney, eu tô querendo são respostas. E agora, se você encontrasse o gênio, o que você pediria pra ele? Eu já sei fácil o que eu ia pedir. Eu ia pedir pra você se inscrever no canal, curtir esse vídeo e comentar aqui embaixo. Eu não preciso de mais nada. Se você fizer essas 3 coisas, os meus 3 desejos já se realizam. É isso que eu ia pedir. Agora, falando em criaturas sobrenaturais, você sabia que o Shan Yu, o vilão de Mulan, pode ser um vampiro? Se você achava que o Shan Yu já era um assustador suficiente como o líder impiedoso dos Hunos no filme da Mulan, prepare-se porque agora você vai ver ele como uma criatura sobrenatural, um vampiro. E essa teoria surgiu por causa dos olhos amarelos dele e os dentes pontudos, além dele ter aquela força descomunal que nenhum outro personagem tem. E além disso, ele só aparece em cenas noturnas ou sombrias que tá bem nublado. A ausência quase total dele de exposição ao sol reforça ainda mais essa ideia de que ele é um vampiro. Além disso, a resistência e a força dele parece ser muito mais do que de um humano comum. Será que o Shan Yu pode ser mais antigo do que a gente imagina? Talvez um vampiro, um ancestral tentando dominar a China antiga? Essa teoria torna o vilão ainda mais interessante e mais sinistro também. Além disso, torna o fato de que a Mulan derrotou ele ainda mais foda pro lado dela, né? Agora, se você achou essa teoria sombria, espera só essa próxima. Os personagens de Mowgli, o Menino Lobo, representam 7 pecados capitais. Essa aqui é um prato cheio para quem adora referências religiosas e filosóficas escondidas em desenhos animados. Segundo uns fãs que fizeram essa teoria, cada personagem principal do Mowgli representa um dos 7 pecados capitais. O alegre e preguiçoso Baloo é claramente a gula e a preguiça. O Shao Kahn, com seu temperamento agressivo, é a ira pura. O Rei Low, obcecado pelo fogo e pelo poder, encaixa perfeitamente com a ganância. A cobra representa a luxúria, pela sedução mental e pela tentação constante. O Mowgli, por sua vez, poderia ser a inveja, já que ele vive querendo ser como os outros animais que ele admira. E esse pessoal fala que, na verdade, é um conto religioso disfarçado
disfarçado de desenho animado. Na sua opinião, você concorda ou acha que esse pessoal tá viajando nessa teoria também? Agora, se você achou que com isso você já tinha ouvido de tudo, tem gente que acha que a Sininho representa na verdade a bebida absinto. Pois é, meu querido nerd. Sininho, aquela fadinha fofa e brilhante do Peter Pan. Poderia ser na verdade uma alegoria do absinto, uma bebida forte conhecida por artistas como Fada Verde. Essa teoria surgiu principalmente pelas características da Sininho. Ela é verde, reluzente e causa muita confusão e ilusões. Segundo essa teoria, Terra do Nunca na verdade seria um simbolismo para quando os artistas querem fugir da realidade e por isso eles bebem para poder escrever. E se isso for verdade, o Peter Pan vira meio que uma metáfora obscura sobre o vício em bebida e sobre isso da gente querer fugir da realidade usando álcool. Mas se você acha que a Sininho é suspeita, espera para ver a Cinderela. Afinal, tem gente que acredita que a Cinderela escraviza os animais. E é isso mesmo que você ouviu. A doce Cinderela, aparentemente inocente, poderia estar escravizando seus amiguinhos animais. Afinal de contas, eles costuram, limpam, cozinham, fazem tudo o que ela precisa com um simples cantarolar. Agora, será que eles têm escolha sobre isso ou estão presos em um ciclo de obediência cega? Essa teoria diz que a relação é quase como uma de dominação, mostrando o lado mais manipulador da princesa que pouca gente imaginava. Princesa da Disney e líder de uma rebelião animal? Eu não consigo desver isso agora. Apesar de considerar isso aí mais alucinação do povo, afinal tem vários momentos em que ela não tá cantando e que mostra os animais lá felizes, os ratinhos, em estar junto dela. Mas, na moral, nada, absolutamente nada mesmo supera a teoria que vem agora. High School Musical é do mesmo universo de Uma Noite de Crime. Pois é, de repente aquele alegre musical juvenil virou um negócio muito dark e sinistro. Segundo alguns fãs do Reddit, o High School Musical se passa ou no mesmo universo ou em um universo semelhante ao de Uma Noite de Crime, onde certos dias são livres para cometer caos e ilegalidade. Isso explica perfeitamente a impunidade absurda dos estudantes e cantores. Imagina se na verdade o Troy é na verdade um sobrevivente de uma sociedade colapsada. Aliás, se você tá curtindo esse vídeo até aqui, no insano lado sombrio da Disney, já deixa o seu like e se inscreve aqui no Mansão Nerd. Isso ajuda o canal a crescer e trazer mais teorias insanas direto pro seu feed. E é por essas e outras que a Disney não é só mágica e música. Às vezes ela é puro combustível para a mente de um pessoal perturbado no Reddit e no Twitter. Agora, conta aí nos comentários qual dessas teorias você achou mais da hora e qual delas você, lá no fundo, acredita que possa ter um pouquinho de verdade. Se curtiu o vídeo, já se inscreve e ativa o sininho porque ainda essa semana tem muito mais vídeo por aqui. Então é isso, valeu e fui!